Olá pessoal, boa noite, boa tarde ou bom dia, não sei qual é o horário que você está vendo. Deus abençoe a sua vida. Vamos estar começando mais uma mensagem hoje e o nosso tema é Ande Mais 500 metros. A mensagem está em Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo 3 em diante. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos tornozelos. 1000 côvados significa o mesmo que 500 metros. Partindo para o versículo 4. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar por águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 côvados. E era um rio que não se podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: Viste, meu filho, filho do homem? Então levou-me de volta à margem do rio. Pulando para o capítulo 12, vai dizer assim também: E junto ao rio, a sua margem, de um lado ao outro, terá toda sorte de árvore, que dará fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Em todos os seus meses produzirá frutos, porque as águas saem do santuário, e do seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor: Este será o termo conforme o qual partireis para a terra em herança, que segundo as 12 tribos de Israel, José terá as duas partes. Pessoal, ande mais 500 metros. O que eu queria dizer? Que na caminhada cristã ela é progressiva. A gente tem que estar buscando crescer em Cristo. E é interessante observar aqui que vai me dar uma ideia de níveis na caminhada cristã. O primeiro ponto que eu queria observar é o seguinte: ele começou de algum lugar. Por quê? É necessário que eu e você temos entendimento de onde nós estamos para que a gente possa conseguir prosseguir na caminhada. Se eu não sei onde eu estou, não tem como eu prosseguir. Se quer um exemplo, se você tem um aplicativo no celular, tal como o Google Maps ou o Waze, e vai traçar uma rota, a primeira coisa que tem que estar ligado no seu celular é a sua localização. Porque se o aplicativo não souber aonde você está, ele não consegue traçar uma rota para você poder ir aonde você deseja chegar. Então nós precisamos entender e saber sempre aonde que nós estamos, em qual nível a gente está, onde a gente se encontra, para que a gente possa andar segundo a vontade de Deus e alcançar níveis maiores, correto? Partindo por esse ponto, eu começo a pontualizar, observar algumas coisas no texto que eu queria compartilhar com vocês. Uma dessas coisas é que quando eu li o capítulo 12, você vai ter observado que, cara, a margem do rio tem fruta que dá todo tipo de comida, não para de produzir, tem sombra, água fresca no lado, porque estamos do lado de um rio. E detalhe, tem cura, porque as árvores servem, as suas folhas servem de remédio. Então, o que eu estou percebendo com isso? Cara, quando a gente está às margens daquilo que Deus quer para a gente ainda encontra sombra, água fresca, fartura, comida e cura. Tudo isso faz parte de andar na margem. Mas a margem não é o seu lugar. O seu lugar é no centro da vontade de Deus. Então, nós começamos a observar que a margem não é o nosso lugar. Vamos então estar entrando no rio. A primeira instância, eu coloco os meus pés sobre o rio, e as águas me dão no tornozelo. Aquele primeiro contato com a água, sabe o que eu aprendo com isso? Cara, a princípio é prazeroso, porque eu sinto as águas nos meus pés, e é prazeroso quando eu entro, quando eu molho, há uma sensação de estar me relaxando, de estar fazendo algo bom, e isso de fato é o início da caminhada cristã. Logo em seguida, eu tenho água nos tornozelos. Aqui já começa um pouco de incômodo, porque a temperatura do meu corpo não está adequada à temperatura do rio. Automaticamente,
Me incomoda porque às vezes a água está mais gelada e eu não estou na temperatura adequada, então me incomoda entrar no rio. E isso faz parte da nossa caminhada. Existem momentos na nossa caminhada cristã em que em coisas e algo vai nos incomodar. E a gente tem o ponto de decisão de permanecer ou de sair. O ideal é que você permaneça para que você possa crescer progressivamente na presença de Deus. E então eu ando mais um pouco aqui. É interessante que as águas já subiram mais um pouco. A gente já começa a sentir um pouco mais da correnteza do rio. Aqui, o rio, que representa para nós a presença de Deus, representa a palavra de Deus, ele já está começando a nos direcionar, já está começando a nos guiar, já está começando a nos levar a viver aquilo que o rio quer. Quem dita as ordens não é 100% mais a gente. Agora o rio dita as ordens para nós, porque nós estamos andando de acordo com o rio. É impossível, fisicamente falando, eu estar andando contra a correnteza, eu tenho que andar a favor. E é interessante que nesse período que as águas estão no joelho, eu tenho muita dificuldade para sair do lugar onde eu estou. Porque eu não consigo andar com muita rapidez para frente, mas eu também não consigo andar para trás. A impressão é que a gente está até parado, mas na verdade a caminhada é progressiva. Esse período é quando a gente sente que a caminhada ela está lenta. Mas ao mesmo tempo você também não quer mais largar a caminhada, porque você já teve um contato direto com o rio e quer prosseguir. Então, o que acontece? Eu tenho uma caminhada progressiva, lenta, mas eu estou caminhando, não estou parado, eu estou rumo ao meu objetivo. E se eu quiser sair do rio, é interessante, nessa parte eu já estou atraído pelos laços de amor que o Senhor nos oferece. Eu já não quero mais sair do rio. Por quê? É difícil para mim sair, é difícil para mim largar tudo aquilo que eu já caminhei e voltar para trás. Eu não sei se vocês já tentaram correr na água com ela na altura do joelho. Cara, você não consegue. Você não tem mobilidade para correr. Você consegue avançar com facilidade num padrão retilíneo. Você não fica oscilando a sua velocidade, mas você não consegue ultrapassar os limites e não consegue voltar também. Isso nós estamos com as águas no joelho. E então, ele mede mais 500 metros. E são águas que elas dão nos lombos, nos ombros. É interessante que eu costumo falar, às vezes a gente vai na praia, né, na época ali de alta temporada, e as águas ali em Espírito Santo são águas mais geladas. Eu costumo falar que quando você põe o seu pulso dentro da água, a sua temperatura ela começa a se adequar com a temperatura da água, você fica mais resistente àquela mudança brusca de temperatura, certo? Então você começa a se adaptar melhor ao rio, né? E aí as águas já começam a subir, incomoda um pouco, né? Quando vai chegando nessa parte aqui, mas quando está no ombro, aqui, cara, eu estou vivendo um momento em que o rio dita todas as ordens. Eu não consigo ir contra o que o rio quer. O rio me arrasta e faz comigo o que ele quer. Então, eu sigo perfeitamente o curso do rio. Eu não consigo nadar contra o rio. Eu só ando agora a favor do rio. Eu só ando a favor de Deus, a favor do reino. E tudo isso faz parte do projeto de Deus. E nisso tudo, cara, eu começo a observar uns detalhes desse período. O primeiro é que é um período de leveza. Por quê? Quando o meu corpo se encontra desde o ombro para baixo, na água, é o único momento em que o meu corpo, o meu esqueleto, ele não está sob a pressão do peso do meu corpo, porque a água ela tem essa peculiaridade de trazer a leveza, né? A pessoa ela pode ser muito pesada em termos de peso. Se você pegar ela no colo, dentro da água, ela fica leve. E isso acontece com o seu corpo. É uma caminhada que começa a se andar, ser mais leve. Como Jesus nos diz, que o jugo dele é suave e o teu fardo é leve. Então as coisas começam a ficar mais leves aqui. E é interessante que nesse período aqui,
eu começo a observar também que a nossa cabeça está do lado de fora. Então, esse período também representa aquela pessoa que ela segue o que Deus quer, ela busca o que Deus quer, ela está de acordo com o fluxo do rio, porém, a cabeça está do lado de fora. Ela ainda inveja o homem mau, ela ainda tem olhos para as coisas que estão fora do reino de Deus, ela ainda tem visões para aquilo que está fora do reino de Deus. Veja bem, então esse é o período. Anda-se então mais 500 metros, então agora as águas já me submergem, eu já não consigo mais nadar a nada. Esse período é extremamente interessante para mim. Por quê? Cara, vocês já observaram uma coisa? Quando você mergulha na água, você perde os ouvidos para tudo que está do lado de fora da água. Quando você mergulha no rio, cara, você perde os ouvidos para tudo que está fora do rio. Os seus ouvidos, os seus pensamentos, a sua mente, a sua atenção, ela está inteiramente no que está no rio, no que se diz ao rio, na correnteza do rio, no que tem dentro do rio, naquilo que você está direcionado. Você já não tem mais ouvidos para o lado de fora. Os seus olhos só focam para o rio. Então, tudo em você está envolvido no rio. A sua temperatura ela está adequada no rio. E aí é onde eu começo a observar. Ainda falta algo. O que seria esse algo, cara? Eu observo, só um minutinho aqui, gente. Eu observo que a gente lembra daquele texto da mulher samaritana, quando Jesus se aproxima dela. Ele fala uma frase que todos nós conhecemos que chama muito a minha atenção, que é o que? Ela está pegando água, Jesus se aproxima dela, pode ser me dar um pouco de água? Aí ela fala, pô, olha, não seria interessante você falar comigo, porque você é judeu e eu sou samaritano, e a gente sabe que os dois não se dão bem, você não tem medo, não, Jesus? Diz, olha, mulher, se você soubesse quem eu sou, saberia que da água que eu posso te dar, você beberia dessa água e nunca mais teria sede. E o nosso problema é que a gente anda no rio, caminha no rio, mergulha no rio, nada no rio, mas a gente não bebe da água do rio. Meu querido, é importante que você beba da água do rio, porque quando eu bebo, a água vai para dentro. E a mudança que Deus faz na nossa vida, ela tem que agir de dentro para fora. Então, eu preciso beber da água do rio. E a partir do momento que eu bebo da água do rio, eu já me envolvi com o rio, a minha temperatura está adequada ao rio, tudo está conforme a vontade e o querer do rio. Agora então começo a vivenciar algo que eu gostaria de te desafiar a viver nessa terra. Que vai estar lá em João, há um texto que ele vai dizer assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, dele fluirão rios de água viva. Meu querido, você é um canal de Deus na terra. Continua sua caminhada cristã, identifique aonde você está e prossiga para que você seja o rio de Deus na vida de outra pessoa, para que você seja um canal de bênção na vida de outra pessoa e faça a diferença, seja um profissional de excelência, seja um amigo de excelência, seja um esposo de excelência, um marido de excelência, uma esposa de excelência. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, como se estivesse fazendo para Deus. Porque quando as pessoas notarem um diferencial em você, elas saibam, olha, existe em mim um rio de Deus que flui para as fontes das águas da vida. A diferença em mim, eu sou diferente, há algo de novidade que você não enxerga, não acha no mundo. Em mim é Cristo na minha vida que tem feito muito mais do que nós temos pedido ou pensando. Fique com Deus, até a próxima. Deus abençoe vocês. Amém.